A agenda do Channel On 2026 prossegue com mais uma mesa redonda, com o tema Infraestrutura, o motor invisível da economia digital. O painel de debate conta com os contributos de António Arsénio, diretor comercial sul da GAP, Nuno Marques, Head of Strategic Alliances da Ricoh, Nuno Silva, Managing Director da Evoware e Pedro Teixeira, Cloud and Infra, Senior Director da Claranet Portugal. A moderação está a cargo de Marta Quaresma Ferreira, jornalista do IT Channel. Muito bem, bom dia a todos uma vez mais. Antes de mais agradecer aqui ao painel de terem aceito este convite de virmos aqui falar de um tema nada complexo, infraestrutura. Penso que podíamos fazer só um channel on dedicado à infraestrutura e todas as componentes que nós, neste caso, abordamos, e temos aqui empresas um pouco que trabalham vários tipos de infraestrutura e várias vertentes da infraestrutura, desde data center, edge, cloud. Efetivamente, a infraestrutura está a crescer e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso no painel e as diferentes perspectivas e também a importância. A verdade é que, e eu penso que vamos abordar isto desde o início, mas dados, a aceleração da IA, a cibersegurança que hoje em dia é tão falada e vamos ter também um painel sobre o tema, estão efetivamente a redefinir a forma de pensar a infraestrutura. E eu começava por perguntar ao Nuno Marques, da Ricoh, a verdade é que a infraestrutura, numa fase, era vista como uma commodity, mas hoje a infraestrutura deixou de apenas ser um suporte tecnológico para passar, sobretudo, a ser um fator estratégico no negócio. Começava por perguntar, na verdade, o que é que mudou para a infraestrutura ganhar este papel central nas conversas e nos negócios. Ok. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Conseguem-me ouvir aí atrás ou não? Que avisaram-nos que a gente tinha que falar alto. Conseguem ouvir-nos? Mais ou menos. Espetáculo. Muito obrigado pelo convite. Agora sim, agora ouvem. Eu peço desculpas pela cábula, mas da última vez que aqui estive ultrapassámos o tempo brutalmente e, portanto, eu tenho que me cingir àquilo que está aqui, senão é uma chatice. Sim, a infraestrutura, obviamente, que tem um peso completamente distinto hoje do que tinha há vários anos atrás. Eu acredito profundamente que nas empresas o que não tem a ver com o negócio só tem sentido existir se ajudar o negócio. Obviamente que isto é muito teórico e tal, as coisas nem sempre funcionam assim, e a infraestrutura é um bocadinho disso também. Portanto, a infraestrutura tem que existir para ajudar a potenciar o negócio. Cada dia, hoje em dia, as empresas têm que ser rápidas a chegar, acaba por ser uma das armas. Quem chega primeiro normalmente tem mais sucesso. E, portanto, a infraestrutura tem que acabar por estar perfeitamente enquadrada dentro daquilo que é preciso em cada uma das companhias, para podermos chegar mais rápido e de uma forma mais eficiente. Por outro lado, a complexidade também vai aumentando cada vez mais. Hoje em dia, as clouds, os edges, as hybrid clouds, e portanto a infraestrutura tem que estar preparada para todas estas novas realidades com as quais convivemos. E mais importante do que isso ainda, quando falamos nesta nova realidade, eu preocupo-me sempre a parte da segurança. Falamos sempre de muitas coisas novas e há novas palavras. A segurança acaba por ser a base. Hoje em dia não nos podemos esquecer que, da mesma forma que o que é de bom evolui a uma velocidade muito mais rápida, o que é de mau também. E, portanto, a infraestrutura tem que estar preparada para ajudar a defender tudo aquilo que de mau nos vai sendo atacado todos os dias e às nossas pessoas. E depois temos também o tema da resiliência e da soberania dos dados. Vamos lá ver, e não é de hoje. Se hoje temos um problema na nossa infraestrutura, no nosso data center, não é só uma questão de falha de serviço interno, acaba por ser o impacto que tem a nível de imagem das nossas companhias. Hoje em dia uma companhia está parada durante meia hora ou uma hora, é uma chatice. Quer para os nossos parceiros, quer para a imagem que temos no mercado, quer inclusivamente para o impacto financeiro direto que tem. E já ultrapassei mais de um minuto, que era aquilo que eu tinha previsto falar. Tudo bem, Nuno, eu desculpo, mas efetivamente a mensagem que o Nuno está a passar e aqui com uma introdução é fundamental. A infraestrutura acaba por ser
É apenas um elo da cadeia, mas é um elo da cadeia quase, arrisco a dizer, o coração da cadeia, depois tudo implica toda a cadeia de valor, entretanto. Muito obrigada, Nuno. Ainda nesta mesma questão, gostava também de ouvir o António Arsénio, que com certeza tem aqui, representando aqui a GAP, tem uma experiência vastíssima e já de longos anos na área, e tem observado com certeza esta evolução e esta mudança. O que é que, na sua perspectiva, mudou ou está a mudar para o tema da infraestrutura ser hoje tão central? Ok, muito obrigado a todos. Quero agradecer a vossa presença. Tendo em conta a experiência que tenho, a experiência que a GAP tem na área das infraestruturas, nós somos tipicamente uma empresa de infraestruturas, muito assente na conectividade e nos data centers. Portanto, nesse sentido, o que é que observamos da evolução da infraestrutura para a mudança, assim, um fator estratégico no negócio? Tem muito a ver com os diversos canais de comunicação. Antigamente, os canais de comunicação que existiam eram canais, de certa forma, um pouco estáticos. Nós tínhamos o telefone, tínhamos um contacto muito direto com os clientes, com as empresas, com as organizações. Não está a funcionar, é? Ok. Muito obrigada. Okay. Muito obrigado. É a tecnologia, o problema é da tecnologia. Agora sim, António. A infraestrutura de audiovisuais também tem os seus quês, não é? Exatamente. Não é só para quem trabalha em cablagem que tem os seus problemas, não é? As questões da fibra e, neste caso, as questões dos redes sem fios também têm às vezes os seus quês. Portanto, como estava a dizer, as organizações, os clientes, comunicam cada vez mais com as empresas do ponto de vista de negócio com mais canais. Não é só o telefone, não é só o website, é também as apps. Os telemóveis são autênticas ferramentas de comunicação e autênticas ferramentas de negócio. Nós, enquanto cliente, como utilizador, cliente final, quando vamos fazer compras no mercado, vamos ver também como é que se está. E, portanto, a questão da fiabilidade, a questão da velocidade e da segurança são fatores muito importantes. Do ponto de vista da GAP, o que é que isso se traduz? Traduz-se em que temos que disponibilizar aos nossos clientes, que são empresas, clientes finais, integradores, temos que disponibilizar tecnologias de conectividade com débitos mais elevados, porque os volumes de dados são cada vez maiores. Sim. E, portanto, isso tem impacto também na forma como desenhamos e fazemos a concepção dos centros de dados, data center. Temos a inteligência artificial, já, que é uma realidade, e isso traz também na infraestrutura e na construção das salas novos desafios. Passamos a ter, hoje em dia, pontos de calor mais concentrados do que tínhamos antigamente. Portanto, a questão da energia e do arrefecimento são muito importantes na infraestrutura. Daí a infraestrutura ser um ponto de estratégia. Muito obrigada, António. Nuno Silva, neste caso, aqui da EvoAir. A verdade é que o tema da infraestrutura abraça muitas componentes, como disse no início, e como também é um dos motes que lançámos na agenda, a questão da cloud, dos data centers, da conectividade. No entanto, na opinião, na visão do Nuno, ainda faz sentido olharmos para todos estes domínios de forma separada, como silos separados? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Na minha opinião, não faz de todo sentido olhar de uma forma separada. Aliás, isso é um dos principais erros que, por vezes, encontramos nas organizações, porque, à medida que essa complexidade aumentou e com todos os temas relacionados com segurança, com disponibilidade, com toda a expansão daquilo que é a infraestrutura, desde o data center para a cloud, para o edge, a cobertura global que tem que ter, é impossível desenhar sistemas adequados, seguros e que sejam geríveis sem considerar todas essas vertentes. E é um erro clássico que tínhamos do passado, por modelos anteriores em que trabalhávamos, em que cada um trabalhava na sua esfera apenas e depois alguns se tratavam interfaces entre esses componentes. Isso, neste momento, não só é um obstáculo a conseguirem acelerar tecnologicamente, como traduz-se num obstáculo muito real à operacionalidade e à capacidade de segurança da plataforma. E, portanto, é cada vez mais importante ter áreas de arquiteturas que trabalham a um nível transversal, independentemente depois das áreas de especialidade que asseguram
projetos, asseguram exploração dedicada em dia a dia, mas tem que haver uma arquitetura e uma estratégia global. Obrigada, Nuno. Pedro, a conversa sobre a cloud deixou tanto de ser centrada apenas em agilidade e passou a incluir vários fatores como o controle dos custos e, sobretudo, a questão da soberania. A Claranet Portugal, neste ponto, tem sido também soberana, passa a palavra, ou passa a expressão, nestes temas. Que implicações é que, na sua visão, trouxe este shift aqui no contexto português? Considera que o mercado está hoje mais racional nestas questões? Sim, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. É verdade que deixámos de ter um plano de cloud first, portanto, as empresas queriam ir para a cloud, muito empurradas ou pela agilidade, pela facilidade, até pela moda, e passámos a ter um modelo de cloud smart. Ou seja, notamos que cada vez mais os clientes têm a percepção do que é utilizar workloads em cloud e começam a pensar como é que eu vou tratá-lo. Portanto, começam a olhar de uma forma inteligente se o workload faz sentido estar em cloud, se faz sentido estar on-prem. A visão muito desta questão é híbrida. No fundo, não há um sítio único. Não podemos, devemos e podemos, dada a situação que temos, aproveitar o melhor de todos os mundos. Esta frase normalmente é utilizada para algo que é utópico, mas a verdade é que, tendo todas estas infraestruturas à disposição, devemos fazer este trabalho. A decisão passou cada vez mais, e quando tocamos no tema da soberania, muito orientada a dados. Muito pelo controle, quem é que controla os dados, quem é que está realmente a trabalhar, se eu estou em conformidade com aquilo que está, com a legislação que está no mercado, sobre que legislação é que eu estou, porque quando falamos em cloud, se não estiver no nosso país, pode não estar sobre a nossa legislação, e isso pode levantar alguns problemas. A questão do custo, cada vez mais caminhamos para um modelo de flat OPEX, é um tema novo, mas cada vez mais há esta preocupação. A cloud não é conhecida por ser flat, portanto, tem os custos teoricamente controlados, mas na prática temos sempre algumas surpresas. O que queremos é balizar essas surpresas, no fundo. E o que queremos fazer com isto, ao desenhar estas soluções de forma híbrida, é ter sempre by design a conformidade. Portanto, garantir que, em termos do controle dos custos e da soberania, tudo está assente sobre um modelo de arquitetura. E, obviamente, a questão da soberania é, sem dúvida, o tema mais falado neste momento, até mesmo pelo que o Estado está a fazer, e eu penso que, dessa forma, podemos também motivar não só a entidade de Estado, que somos todos nós, mas também as empresas privadas a olhar para a soberania de outra maneira e ter esta preocupação. Muito obrigada, Pedro. Ainda vamos continuar aqui dentro do tema da soberania e eu pegava até aqui, fazia uma ponte para o Nuno Silva. O Pedro falou aqui da questão dos workloads e a verdade é que vemos uma tendência crescente de repatriamento de workloads para ambientes on-premises ou privados. Na sua visão, este é um ajuste natural ou acaba por ser um sinal de maturidade do próprio mercado? Aqui a questão da soberania da cloud abre aqui uma oportunidade? Eu diria que, não sendo uma questão obrigatoriamente estratégica, ainda não vemos isso como um movimento estratégico, há diversos fatores pelos quais as organizações veem essa necessidade de transformação. O Pedro tocou nela, por exemplo, a questão de custo. A questão de custo, nós trabalhamos com muitas organizações em termos de FinOps e o que nós vemos é que é extraordinariamente complexo, em alguns casos extraordinariamente caro, controlar o custo das implementações que temos, porque elas não foram pensadas tendo em mente essa componente. Foram pensadas para a adoção, para a exploração, para a inovação, e isso limita, é difícil depois compartimentar e conseguir controlar essa vertente. Nas questões relacionadas com soberania, nós até achamos que há uma componente mais importante. Obviamente, nós falamos sempre de várias normas, regras, bases para cumprir, mas, na essência, a soberania é mais relevante até na vertente do negócio,
que é quanto controle eu tenho sobre o meu próprio negócio ou quanto controle terceiros podem ter sobre a minha capacidade de exercer a minha atividade. Porque, sim, obviamente temos todas essas normas e regulamentos que são altamente relevantes porque nos ajudam a cumprir esse objetivo, mas o propósito final é eu ser capaz de desempenhar a minha atividade, o meu negócio poder funcionar e minimizar o número de fatores externos que o podem influenciar, que por vezes não são apenas atividades maliciosas, podem ser afetados por fatores geopolíticos, por alterações de estratégia de organizações de terceiros. E então, eu para salvaguardar aquilo que é o potencial da minha organização, tenho que ter isso em conta. E essa vertente de soberania é relevante. Notamos que há organizações que começam a ter também essas preocupações e isso também, juntamente com o fator financeiro, tem um driver para que exista essa realidade que nós achamos que é a melhor, que é trabalhar num modelo completamente híbrido e ajustado à necessidade específica de cada componente. Obrigada, Nuno. Pedro, voltava a ser aqui para fecharmos o tema da soberania da cloud. O Pedro já falou aqui um pouco, mas não queria deixar de lhe fazer a mesma pergunta. Se considera que a soberania da cloud abre aqui uma oportunidade? Sem dúvida. Lá está, cada movimento que há nestas evoluções, há sempre oportunidade e nós que somos empresas temos que estar atentos a estas questões. Só aqui também uma questão, a Marta comentava o repatriamento. O repatriamento, por muitos, embora, como o Nuno está a referir, ainda não se vê este movimento de uma forma massiva, mas isto não significa que a cloud falhou. Significa que temos que escolher o melhor de cada mundo. Portanto, é um bocadinho aquilo que estava a dizer há bocado. Agora, se há aqui oportunidade, há a oportunidade de, também agarrando nos normativos, disse mesmo na Europa, a Europa é ótima a criar regulamentos, mas tem pouca agilidade a fazer as ações. Mas a verdade é que estes regulamentos são extremamente importantes, especialmente quando agora falamos de AI, porque muitos dos projetos da AI falham, e não estamos a falar agora da Europa, estamos a falar de todo o mundo, exatamente porque não há balizamento legal para criar as coisas. Portanto, e há um vazio noutras regiões, como os Estados Unidos e a Ásia, e como tal as empresas, será que faz sentido eu colocar os meus dados numa situação em que eu não consigo controlar, ou que algo pode acontecer? Portanto, a Europa, nisto, na minha visão, e na visão da Claranet, é que há aqui uma oportunidade. E a oportunidade é de começar a construir com uma base legal que, obviamente, ao final do dia, também é extremamente importante para o nosso negócio. Parece que há aqui muito a questão da teoria, depois difere um pouco daquilo que é a prática e a aplicação no negócio e trazer isso para as empresas. Muito obrigada, Nuno e Pedro. Na verdade, nós já não temos aqui muito tempo. Eu, se calhar, terminava aqui a nossa conversa aqui entre o António e o Nuno. Mas, e sendo este um evento para parceiros, a verdade é que muitas empresas ainda optam, muitas vezes, por tomar reações ou tomar decisões reativas ao nível da infraestrutura, do que devem ou não devem fazer, ou o que devem ou não devem investir. Neste contexto, e começava pelo António Arsénio, como é que os parceiros e os fabricantes complementam o trabalho e podem unir esforços para, no fim da linha, ajudar os clientes a tomarem decisões mais sustentadas a nível da infraestrutura? E onde é que considera que o foco, sobretudo de parceiros, deve estar ao nível da estratégia, ao nível da operação ou, na verdade, na capacidade de integrar diferentes tecnologias? Okay. Sendo muito rápido, não tem nada de mal os clientes serem reativos, as organizações serem reativas. Tudo isso depende do contexto em que as organizações tenham e, como tal, nós, parceiros e fabricantes, temos que atuar como consultores junto dos clientes, para ajudá-los a encontrar as melhores soluções. Para isso é preciso conhecer o negócio do cliente, saber qual é que é a área de atuação, como é que ela atua, para integrar as diferentes tecnologias existentes, não é? E, com base nisso, definir uma estratégia. Não é? Isso, para mim, são os pontos fundamentais. Nuno, na sua opinião, como é que os parceiros e os fabricantes podem complementar para entregar
o melhor produto final e aconselhar-os a tal... Ultimamente ouve-se muito esta palavra dos consultores dentro do canal. Sim. Na verdade sempre foram, mas qual o seu papel aqui dentro das questões de infraestrutura? Bom, conseguem ouvir ou não? Agora sim, outra vez. Vocês não vos passa para a cabeça, já tem um cronómetro aqui à frente, com os números garrafais, já está a zeros há uma eternidade de tempo. O Nuno está mais nervoso do que eu. Isto é uma pressão terrível, vocês não querem saber, mas, e ainda por cima são vermelhas, grandes atrás do preto, enfim. Cada macaco no seu galho. Eu enquanto integrador de valor, há quase 84 anos, isto é uma coisa impressionante, o tempo passa a correr. Está muito bem conservado, Nuno. Muitíssimo, quero saber. Eu prefiro dar aos fabricantes o papel da inovação, de trazerem novos produtos, novas ideias. Enquanto integrador, eu gosto de estar no cliente e fazer esse papel de consultor. Mas, obviamente, à data de hoje e da maneira como as coisas evoluem, acaba por ser um trabalho muito tripartido, ou seja, as três entidades têm que estar juntas, têm que conseguir desenvolver o seu trabalho, temos que tentar encontrar as melhores soluções em conjunto, as coisas andam muito depressa e, portanto, cada um tem um papel bastante importante. E, mais uma vez, os clientes têm que fazer parte deste trabalho também. Se os clientes não deixam, não vale a pena. Relativamente à parte que tínhamos referido do foco, onde é que deveria estar, da estratégia, da capacidade operação, de integrar várias tecnologias. Acaba por ser uma sequência, ou seja, a gente tem que se focar em tudo. Portanto, temos que fazer parte da estratégia, estar em conjunto com o cliente e ajudar o cliente na sua estratégia, em conjunto, mais uma vez, com o apoio das ideias e da parte toda de inovação que o fabricante traz para cima da mesa. Temos que estar, obviamente, na parte da integração. Hoje as coisas são muito complicadas. Portanto, nós próprios, internamente, temos dificuldade em ter pessoas com capacidade, por vezes temos que nos unir. Estamos aqui quatro entidades que seguramente já trabalhamos em conjunto para tentar dar a melhor solução final ao cliente. E depois, ao final, aquilo que eu acho que todos nós gostamos, que é a parte da operação, não é? Porque hoje em dia não é vender ferro que a gente ganha dinheiro. Portanto, toda a parte de serviços finais e da operação são fundamentais. Se não conseguirmos seguir este trajeto desta maneira, que parece muito simples, mas às vezes não é, as coisas acabam por se perder pelo caminho e acabamos por estar a ser reativos, a tomar decisões urgentes, em vez de termos decisões que são tomadas de uma forma rápida e equilibrada. E por aqui me fico. Muito obrigada. António, Nuno e o Pedro, muito obrigada pela vossa participação. Temos que terminar a nossa mesa. Obrigada a todos. Vamos prosseguir.